Olá, você que está me assistindo, você já teve aí a sensação de que uma inteligência artificial, ela realmente entendeu você? Você aí já perguntou um trem para uma inteligência artificial, um aplicativo, recebeu uma resposta bem bacana e você aí chegou a pensar o seguinte: nossa, essa inteligência artificial, ela me conhece porque ela entende aí as minhas emoções. Essa inteligência artificial, ela compreende a situação que eu estou vivendo. Você já teve essa sensação? Mas e se eu disser para você que essa sensação que você teve revela muito mais sobre o funcionamento do seu cérebro do que sobre a inteligência daquele aplicativo? Bom, para você entender isso, você vai ter que fazer uma pausa na sua navegação comigo, porque neste vídeo eu vou falar sobre um fenômeno psicológico chamado efeito Elisa. O efeito Elisa, gente, é uma ideia que surgiu há mais ou menos 50 anos atrás. Eu não sou muito boa com números, mas é mais ou menos isso. Pelas minhas contas, é mais ou menos isso. Enfim, o efeito Elisa é uma ideia que surgiu há mais ou menos 50 anos atrás, ou seja, já tem um bom tempo. E essa ideia, ela é muito mais relevante, ela é muito mais importante hoje do que quando ela foi criada há 50 anos atrás. Então vamos lá, o que que é o efeito Elisa? O efeito Elisa, gente, é a nossa tendência, eu tô falando nossa por quê? Porque é a tendência humana de atribuir compreensão, inteligência, empatia ou até mesmo consciência a um programa de computador, a um aplicativo, mesmo que esse aplicativo, que esse programa de computador não possua essas qualidades que a gente imagina. O nome Elisa, ele vem de um programa de computador que foi criado aí em 1966 por um cientista da computação chamado Joseph Weizenbaum. Esse é o nome do cientista. E ele deu o nome desse programa de Elisa, daí efeito Elisa. Mas enfim, esse era um programa que conversava com as pessoas, né? E o interessante é que a Elisa, ela respondia as perguntas das pessoas como se ela fosse aí uma psicóloga dos gringos, um psicoterapeuta. Então vamos supor, tinha uma pessoa que ia lá e perguntava e falava para Elisa: "Ah, Elisa, a minha mãe, ela não me escuta." E aí a Elisa respondia: "Me fala mais sobre a sua mãe." Bem típico de um psicoterapeuta, né? Ou então, tipo assim, uma pessoa ia lá e falava para Elisa: "Ah, eu tô ansioso no meu trabalho." E aí a Elisa respondia: "Mas por que que você tá ansioso no seu trabalho?" A Elisa, gente, o programa, né, era muito simples, né? Obviamente, a gente está falando aqui de algumas décadas atrás, então o programa não entendia emoção, não entendia contexto, não tinha consciência, né? Era um programa de computador. E aí você me pergunta, mas Thalita, como é que esse programa, como é que a Elisa dava esse tipo de resposta que é bem característico de um psicoterapeuta? E aí eu vou te dar uma explicação, né, bem assim simples, porque de novo eu não sou cientista da computação, não é minha área, mas basicamente o programa identificava palavras-chaves
do que a pessoa digitava e devolvia com perguntas ou comentários bem genéricos. Então, vamos aqui avaliar isso, né? Observar isso. Então, vamos supor, tinha uma pessoa que virava lá e falava assim: Ah, eu acho, Elisa, eu acho que o meu namorado está me traindo. E aí a Elisa respondia: Por que que você acha isso? Gente, é uma pergunta, né? Bem genérica, né? Ela pegou ali palavras-chave, eu não sei que palavras-chave, mas vamos supor, acho, traição, e aí devolveu. Mas por que você acha isso? Quais são os seus indícios, né? O que faz você acreditar nisso? E aí, né? Era assim que esse programa, Elisa, foi criado, mas as pessoas que interagiam com o programa Elisa, elas sentiam que estavam sendo compreendidas pelo programa. E aí, algumas pessoas, né, elas chegaram a desenvolver vínculos emocionais com o programa Elisa. E a intensidade da reação dessas pessoas, né? A, a capacidade dessas pessoas desenvolverem vínculos emocionais com o programa chamou a atenção de vários cientistas, inclusive do cientista que criou o programa ELISA, do Joseph Weizenbaum. Então, assim, todo mundo ali, né, todo mundo esperava, né, ficar aí maravilhado com o programa, mas a forma como que as pessoas, né, relacionaram com o programa acabou chamando muito mais a atenção de vários cientistas. E aí, por isso, a partir de então, né, depois aí dessa observação, vários cientistas, várias pessoas começaram a estudar essa reação, né? E daí vem o nome efeito ELISA, né? Então os pesquisadores passaram aí a ficar super interessados aí na forma como que as pessoas começaram a desenvolver vínculos emocionais com um programa de computador. E várias pesquisas foram sendo feitas aí sobre esse tema. Os pesquisadores aí, eles começaram a perceber que nós, seres humanos, nós temos sim, gente, uma tendência natural, tá? De procurar intenções e significados ao nosso redor. Basicamente, a nossa mente, o nosso cérebro, ele interpreta tudo. A gente procura aí atribuir significado, atribuir intenção a tudo que está ao nosso redor. Então, quando alguma coisa, né, algo vai conversar com a gente usando uma linguagem humana, a gente meio que automaticamente interpreta ou toma aquilo como que existe uma mente por trás daquela conversa, né? Então, vamos supor, sei lá, se o meu celular começa a conversar comigo aqui usando uma linguagem humana, né? Eu tenho uma tendência, né, a acreditar, a interpretar que existe ali uma mente por trás do meu telefone. É mais ou menos isso. Então, não é só a inteligência humana, desculpa, a inteligência artificial que vai criar a ilusão de que a inteligência artificial tem uma mente. Mas o nosso cérebro, ele também
ajuda a criar a ilusão de que aquele objeto que está comunicando com a gente, principalmente se aquele objeto usa linguagem humana, tem ali uma mente. Então, a nossa mente, ela vai construir essa percepção. E, como eu falei, né, o fenômeno ELISA é um fenômeno que sempre continuou a ser estudado. Então, assim, tem vários estudos recentes, inclusive eu vou postar os estudos que foram aí inspiração para este vídeo aqui na descrição, para quem tiver interesse. Tem um estudo de 2022 muito interessante que ele nomeou efeito placebo da inteligência artificial. O que que esse estudo fez? Esse estudo pegou participantes e dividiu os participantes. E para um grupo de participantes, esse grupo de participantes, eles acreditaram que eles estavam recebendo uma ajuda de uma inteligência artificial muito avançada para resolver um determinado problema. Mas a realidade é que não tinha nenhuma ajuda de uma inteligência artificial aí para ajudar esse grupo. O que que os pesquisadores observaram? Eles observaram que o fato dos participantes acreditar que eles tinham uma ajuda de uma inteligência artificial mudou a expectativa deles e também alterou o desempenho deles naquela determinada tarefa. Então, não só a partir deste experimento, mas assim, depois de vários experimentos que tiveram aí resultados similares, os cientistas eles apontam, né, que a nossa crença na inteligência da tecnologia pode sim alterar o nosso comportamento. E hoje, né, gente, a inteligência artificial, ela é extremamente avançada, ela é muito, muito mais avançada do que a Elisa, né, do que quando a Elisa foi criada, né? A Elisa foi de 66, então assim, a inteligência artificial hoje é muito mais avançada do que a Elisa. As inteligências artificiais de hoje, elas produzem textos, né, complexos, elas conseguem responder perguntas muito mais difíceis, muito mais elaboradas. As inteligências artificiais, é possível você manter uma conversa muito longa com uma inteligência artificial hoje em dia. E isso, gente, né? Esse avanço da inteligência artificial faz com que o efeito ELISA seja muito mais poderoso na gente. Como? A gente pode aí interpretar fluência verbal de um programa de computador como consciência. A gente também pode aí interpretar ou dar um significado para uma resposta boa de um aplicativo como empatia. Então, às vezes eu perguntei algo para o aplicativo me deu uma resposta bacana e eu vou interpretar aquilo como empatia. Ah, o aplicativo me entende. Ah, o aplicativo sabe o que eu estou passando. A gente também pode confundir uma resposta coerente de uma inteligência artificial como uma compreensão profunda. Às vezes até como se fosse aí um psicólogo, um psicoterapeuta, né? O problema não é a gente usar a inteligência artificial. O problema aqui é a gente esquecer, ignorar ou não conhecer as limitações da inteligência artificial. Quando a gente esquece
as limitações da inteligência artificial, a gente vê a inteligência artificial como humano, como um ser humano. E aí a gente vai superestimar o entendimento daquele programa de computador. E isso vai ter assim várias consequências. Algumas delas a gente vai confiar demais nas respostas de uma inteligência artificial. Uma outra consequência, a gente pode aí atribuir emoções que a inteligência artificial não possui. A gente pode até acreditar que a inteligência artificial ela entende a nossa vida, entende o nosso problema, as nossas circunstâncias da mesma forma que um outro ser humano entenderia. E aí a gente até poderia substituir a inteligência artificial por um ser humano. Todas as pesquisas, pelo menos essas pesquisas que eu já li, tá, gente? Todas as pesquisas aí que eu li que falam sobre o efeito ELISA, elas sugerem assim muita cautela. A gente tem sim que reconhecer, né, as capacidades de uma inteligência artificial. A gente tem que reconhecer, aplaudir, mas da mesma forma a gente tem aí que reconhecer, relembrar os limites dessa ferramenta, porque tudo indica que a inteligência artificial ela vai estar extremamente presente na nossa vida, quer a gente queira ou não. O efeito ELISA, ele revela, né, algo assim muito profundo do ser humano, né? Revela sim que a tecnologia, né, ela pode ser aí impressionante, né? A tecnologia pode sim nos surpreender e muito. Mas o efeito ELISA mostra que a nossa mente também é muito impressionante. A nossa mente é surpreendente, assim, para mim que é da área, isso ainda tem um valor muito mais grande, sabe? Muitas vezes, né, aquilo que parece ser inteligência do programa ou inteligência do aplicativo, inteligência da inteligência artificial, é em parte criação do nosso próprio cérebro. É em parte criação da nossa própria mente, da nossa capacidade de interpretar, da nossa capacidade de imaginar e também da nossa capacidade de atribuir significado, sentido nas coisas. Muita gente, eu já ouvi falar, né? Muita gente pergunta assim: ah, por que que a inteligência artificial parece tão humana, né? E assim, para mim ainda sabendo assim sobre o efeito ELISA, e talvez isso daí vai ser uma dica para quem tiver interesse da área, né, fazer uma pesquisa, ou estudar isso a fundo, né? A pergunta interessante não é o porquê que a inteligência artificial parece humana, mas por que que nós, seres humanos, a gente é tão rápido em enxergar ou atribuir humanidade ao nosso redor? Talvez essa pergunta aí é muito mais complexa do que a pergunta aí do por que que a inteligência artificial parece humana, né? E aí, se você aí se enveredar em responder essa pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber a resposta. Bom, gente, é isso sobre o efeito Elisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Me ajude aí a divulgar o vídeo. Agradeço quem me segue, quem não me segue. Espero que você me siga e sejam bem-vindos. E é isso.
Eu fico aqui e espero te ver aí até o nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigada. E antes de eu ir, eu vou tentar deixar aqui na descrição as pesquisas que me inspiraram aí a fazer esse vídeo. Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!